E amém. Abra sua Bíblia comigo, Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9, do 11 ao 13. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9, do verso 11 ao verso 13. Amém? Amém ou misericórdia, igreja? Glória a Deus. Diz assim: e os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhes: não necessita de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. João, capítulo 4, texto muito conhecido, a partir do 1. João, capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de. Porém, os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não tenha mais sede, e não venha mais aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: nisso disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é seu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós
adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Louvado seja Deus por esse texto. Podemos assentar. Louvado seja Deus por essas palavras. E acredito eu, nem necessário seria eu decorrer sobre um texto que fala por si só. Mas buscando eu, em oração, aquilo que o Espírito Santo tem para nós nessa noite, orava eu e o Senhor fortemente falava comigo sobre os dias em que nós vivemos. Parte da tarde, depois do almoço, como é comum de um bom crente, eu busquei tirar um cochilo. Tinha comido, falei, culto logo mais. Crente que se preza, tira um cochilo depois do almoço do domingo. E que tem condição, né? Aquele que Deus dá a graça, o privilégio. Para a honra e glória do Senhor Jesus, Ele derramou um sono da unção sobre a vida da Ana Beatriz, que também dormiu. Seria o primeiro impedimento para que eu não dormisse, mas ela dormiu. A irmã Márcia dormiu e o irmão Gabriel não estava lá em casa. Eu falei, hoje é dia, Senhor. Hoje o Senhor vai falar comigo através do sonho. Eu quero dormir ali o soninho do justo até chegar logo mais. E o fato é que o Espírito Santo me levou, eu fui para a sala, eu comecei a ler a Bíblia. E ler Bíblia depois do almoço, irmão, também tem um sintoma de crente. Ler Bíblia depois do almoço deitado, o sono logo vem. Mas o engraçado é que o Espírito Santo nessa tarde não me deixou dormir. Eu rolava para um lado, eu rolava para o outro, e o Espírito Santo me incomodava, e o vento soprava quente. E aquele calor foi me deixando um pouco inquieto, a ponto de não dormir. Então eu voltei a ler a Bíblia e comecei a buscar o Senhor, e o Senhor trouxe essa passagem ao meu coração, sobre os dias a qual nós vivemos. Irmãos, todos nós estamos vivendo dias incomuns, fora do padrão, fora do normal. Eu, com os meus 30 e poucos anos sobre essa terra, não me lembro de dias tão calorosos, de calor tão intenso como nós estamos tendo nesse dia. Tivemos na semana passada, na terça-feira, estava ali em Divinópolis, onde deu 39 graus, não é comum, não é comum para nós, né, aqui do Centro-Oeste. Pela multiforme graça do Senhor, a Missão Transcultural tem gente de todo lugar do Brasil, amém? A galera do Norte dá um glória a Deus, aleluia! A galera do Nordeste dá um glória a Deus. A galera do Sul, pessoal ali do Norte de Minas. Talvez tenha gente mais acostumada que eu, irmãos, com esse calor. Muitos estados, né, em muitas regiões de Minas Gerais, próximo ali ao Vale de Jequitinhonha, eu tive o prazer de conhecer, são lugares quentes. Mas Centro-Oeste de Minas, 40 graus, não é comum. E mais incomum, irmãos, era essa mulher do texto a qual nós lemos, uma mulher de Samaria, o semiárido, na verdade um semideserto, né? Um semiárido da região de Jerusalém, cercada, a cidade de Sicar, cercada pelo deserto da Judéia, o extremo norte, da onde Jesus Cristo foi jejuar, no começo do seu ministério, onde ele jejuou 40 dias, um lugar muito quente, um lugar totalmente seco, e que Deus presenteou a Jacó com um poço, com uma fonte de água. Irmão, nós sabemos o valor desse bem hídrico, desse tão maravilhoso bem chamado água. Como dizem as donas de casa, sem luz é fácil ficar, sem água é impossível. Nós também somos experimentados aqui em Nova Serrana. Deus colocou um espinho na nossa carne, chama copasa.
vira e mexe, Deus usa a Copasa para provar os crentes. Principalmente sábado e domingo, irmãos, quando nós mais precisávamos da água para lavar a roupa, arrumar os negócios, acabou a água. Ô Jesus que nos faz vigiar através da Copasa. Quantas vezes eu já quis amaldiçoar a bendita Copasa, mas sem ela era pior. Mas quando falta água, irmãos, nós sentimos a dificuldade. Porém, naqueles dias em Samaria não tinha Copasa, não existia água encanada. E próximo à cidade de Siquém, a cidade de Siquém era ela dependia totalmente desse poço chamado Poço de Jacó, aonde o próprio Jacó furou para sobreviver. A subsistência daquele povo, aquele povo bebia dessa água, aquele povo lavava os seus utensílios com essa água. E aquela cidade era totalmente dependente dessa água. Você precisa entender comigo nessa noite para entendermos a essência daquilo que o Senhor tem para nos falar. Voltando atrás do nosso pensamento e entendendo que naqueles dias não existia água encanada, não tinha caixa d'água, não era comum termos cisternas como nós temos hoje nas periferias e aí nos sítios, né, nas roças, como nós costumamos dizer. Hoje é muito comum uma roça mais isolada ter uma cisterna. Naqueles tempos, em um lugar seco, aquele poço brotava água e a cidade dependia dessa água. E a hora nona em que essa mulher se dispõe a buscar água, irmãos, a hora nona é meio-dia. Os 3 períodos de tempo que subsiste pós-vigília. Meio-dia, aquela mulher no Oriente Médio decide a andar. Fiz uma busca para entender mais ou menos o que seria a complexidade disso. Ela estava mais ou menos a 1,5 km do poço. Não sei aonde ela morava da cidade, estou conjecturando. Os limites da cidade com os limites até chegar no poço era de aproximadamente 1,5 km. Ela poderia morar numa extremidade da cidade, como ela poderia morar em outra. Poderia morar no finzinho da cidade, seria mais longe. Mas o período, a distância comum era de 1,5 km. 1,5 km, irmão, de distância. Ao meio-dia, no sol do Oriente Médio, chegamos em uma temperatura de aproximadamente de 48 graus a 52 graus. Muito e muito mais quente que nos dias que nós estamos vivendo. E aquela mulher se dispôs a sair da casa dela ao meio-dia, carregando um vaso de água que carregava aproximadamente entre 5 e 8 litros de água. 8, vamos ficar na média de 5 litros, mais o peso do vasilhame, que era de barro. Aproximadamente, então, 10 quilos no lombo, para caminhar 1,5 km, 1.500 metros, em um sol exaustivo e causticante do deserto ao meio-dia. É triste, não é? Quando eu buscava o Senhor falava: essa é a disposição de quem está disposto a pecar. Só paga esse preço quem não pode ir, conforme o texto que nos diz que as demais mulheres iam pela manhã. Todos dependiam da água, e todas as mulheres da cidade de Sicar, elas iam pela manhã. Antes que o sol nascesse, elas pegavam as suas botijas e elas saíam do bem fresquinho para fazer uma tarefa difícil. Saía antes do pôr do sol para buscar água. Mas aquela mulher não poderia, ela não podia ir com as demais mulheres. Ela ia em uma hora estratégica. Ela ia no momento em que ela não seria confrontada por ninguém, porque não teria outro doido ali na cidade de Sicar, outra mulher tão disposta a fazer um sacrifício tão grande para existir. Sem água ela morreria. No caminho com as demais mulheres ela não podia ir. E quando Jesus pergunta para ela, fala assim: vai lá, busca o seu marido. Ela fala: eu não tenho marido. Jesus começa então a confrontar o pecado daquela mulher. Disseste bem, aí você disse uma verdade, você não tem marido. E Jesus então profetiza na vida daquela mulher, traz uma palavra de conhecimento e de sabedoria na vida daquela mulher. Você teve 5 maridos, e agora o que você tem não é seu. E aquela mulher fica maravilhada e diz: vejo que tu és profeta. Em meio àquela dificuldade que ela vivia,
ela estava buscando salvação, ela estava buscando um recomeço. E Jesus Cristo fala para ela: busque o seu marido. Porque ele sabia que ela estava vivendo uma vida de prostituição. Porque ele sabia que ela estava vivendo uma vida de adultério. E a última pessoa, quando ela saiu da casa dela ao meio-dia, no sol causticante, com aquele peso todo nas costas, a última pessoa que ela esperava encontrar naquele lugar era um homem, e principalmente um homem judeu. Ela estava fugindo de tudo e de todos. Ela ia exatamente nesse momento, ela pagava um preço muito caro para que ela não fosse confrontada. Ela pagava um preço muito caro para que o pecado dela não fosse exposto. E nesse dia ela é surpreendida. Tinha um homem junto ao poço ao meio-dia, e ele não estava ali por acaso. O texto nos diz que os seus discípulos, meio-dia, irmãos, muito próximo do horário do almoço, eles caminharam desde a manhã, saindo ali da Judéia e indo mais uma vez para a Galiléia, e eles estavam com fome. Mas Jesus Cristo disse para eles: vocês podem ir, vai lá buscar comida, que eu vou ficar aqui. Não tinha acaso nisso, irmãos. O natural seria Jesus Cristo acompanhar os seus discípulos. Porque Jesus Cristo estaria que está ali meio-dia do sol quente, naquele lugar que ninguém ia? Antes que aquela mulher saísse da casa dela, Jesus sabia que ela ia estar junto à fonte. Antes que aquela mulher tivesse colocado no coração dela em fazer tamanho sacrifício, Jesus já estava esperando ela aonde ela estaria. Antes que você saísse da sua casa, Jesus já estava aqui te esperando. Antes que você se arrumasse para estar nesse lugar, Jesus já tinha arquitetado e planejado todas as coisas para que você estivesse aqui. Não existe acaso, chama Espírito de Deus revelando coisas de Deus, aleluia. E muitas vezes Satanás quer nos confundir. Era totalmente incomum, irmãos. Era totalmente fora do plano e do projeto de qualquer pessoa ficar esperando alguém no lugar inóspito, em uma hora inóspita, num sol escaldante. Mas Jesus foi ali por causa daquela mulher. E ele confronta aquela mulher da água com sede. E a primeira coisa que ela fica é espantada. Mas o senhor é judeu e o senhor é homem. Pastor Kleber gosta muito de pregar sobre isso, né? Reis 12. Quando Samaria se misturou com as gentes da terra e levantaram deuses pagãos e casaram entre o povo pagão. Então há uma dissensão muito grande entre. Na verdade, irmãos, a palavra certa seria até um preconceito. Naqueles dias havia um preconceito velado entre os judeus e os samaritanos. Os judeus se consideravam, puros, uma vez que os samaritanos se misturaram. Eram da descendência de Abraão, faziam parte da promessa, até que se misturaram. E havia essa dissensão clara. Era extremamente preconceituoso. Um judeu não se dava com um samaritano, a ponto de o próprio Jesus Cristo um dia trazer a palavra do bom, e ele contextualiza exatamente com o texto que nós lemos. Ele diz que um levita passou enquanto aquele homem estava prostrado em terra, depois de ser saqueado e ter sido agredido. Passou um levita, passou o sacerdote, ou seja, os religiosos passaram e não deram socorro àquele homem que estava à beira do caminho. E passou então um samaritano, uma pessoa desprezada,
uma pessoa separada, e fez o que era bom. E Jesus Cristo finaliza a sua parábola dessa forma: por um acaso, quem foi que agradou o Pai? O levita? O profeta ou o sacerdote? Não, o samaritano foi quem amou o próximo como a ele mesmo. Então essa distinção, essa rivalidade era muito clara. E um outro detalhe, irmãos, é que naquela região, naqueles dias, naquele tempo, os homens, eles não, prudentemente, conselho para os homens e para as irmãs de hoje, os homens, eles não ficavam a sós com mulheres, mesmo judeus com judeus, e pior, judeu com samaritano. Eles não ficavam a sós com mulheres, para que não houvesse o mau testemunho. E faz parte, da Cabala, e faz parte de outros ensinamentos judaicos, em que o homem não ficava sozinho com uma mulher, se não fosse a sua esposa. E logicamente, por haver a rivalidade, o judeu nunca estaria dialogando com a samaritana. Aquela mulher, além de estar vivendo uma vida de pecado, de exclusão, de separação, pagando um preço terrível, ela ainda era de um povo que era tido um povo que trazia consigo um preconceito muito grande. A sociedade não era favorável a ela, e muito menos a vida que ela vivia. Ela estava sendo bombardeada de todos os lados. E ela fica surpresa: como que, sendo o Senhor judeu, me pede água? Primeira coisa, barreira. Não é comum o Senhor me pedir água. Eu sou mulher, e além de ser mulher, sou samaritana. E agora eu fico imaginando Jesus olhando para ela: você é mulher, samaritana, está vivendo uma vida de prostituição e adultério. Na cabeça dela já sabia. Ela achou que, ela estava assim, abismada demais, ela estava assim, muito maravilhada em que Jesus estivesse conversando com ela, só pelo fato dela ser mulher e ser samaritana. Mas Jesus sabia quem ela era. Jesus sabia a situação que ela vivia. E não precisa ser muito inteligente não, irmãos. Jesus é Deus na terra. Jesus veio como homem, toda a sabedoria em Deus que se fez carne. Mas quem vai buscar água num lugar desse, numa hora dessa, num dia quente desse? Não era normal. Ela estava pagando um preço muito caro pelo seu pecado. E ela fala para Jesus: Jesus, mas eu estou vendo que o Senhor está me pedindo água. O Senhor não deveria, não é comum. E ele responde a ela: se você soubesse quem falara contigo, se você soubesse quem eu sou, era você que estava me pedindo água. Se você soubesse que eu vim aqui só para ter esse diálogo com você, não era eu que estava te pedindo água, não, você estaria me pedindo água. Eu te daria uma água viva, uma água que vai jorrar dentro de você e vai te conduzir à vida eterna. Se você beber dessa água, nunca mais você vai ter sede. E ela fala: Jesus. Ela ainda estava na carne, irmãos. Eu estou vendo que o senhor é um cara legal, está conversando comigo. Agora eu tenho que te pedir água. E o senhor vai tirar com o quê? O senhor vai tirar com o quê? Eu estou vendo que o senhor não tem vasilha nenhuma para tirar. Imagino eu agora Jesus Cristo em um minuto de silêncio. E as palavras que foram ditas no deserto, ele vai então aplicar mais uma vez na vida daquela mulher. Quando aquela mulher fala para Jesus: Jesus, o Senhor não tem com que tirar água. Eu creio que o Espírito Santo encheu o coração de Jesus e disse o que ele disse para Satanás no deserto: não é de pão que vive o homem, não é de água que vive o homem, vive o homem de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia.
Jesus não estava Jesus não estava preocupado com a circunstância, com o momento, e muito menos estava com sede. Era o contrário, ele era a fonte de água viva. Ele estava jorrando, ele estava brotando, ele estava transbordando, aleluia. Ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, e aquela mulher precisava sair banhada com a água de Jesus. Ele não estava preso às circunstâncias, meu irmão. Mas aquela mulher estava sedenta. O Senhor é maior que Jacó, nosso pai que nos deu esse poço. Ela conhecia a Bíblia. Ela sabia quem era Jacó. Ela estava muito bem situada. Jesus disse: não, estou falando de outra coisa. Eu estou falando de outro tempo. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Os samaritanos adoravam que eles não conheciam, porque a salvação vem dos judeus. Os judeus adoram quem eles conhecem, porque é uma profecia. Isaías profetizou sobre mim. Jesus falava para ela: os judeus adoram quem eles conhecem. Mas está chegando os dias, e o dia é hoje, que não adorarão nem no monte e nem no templo. Jesus estava falando de si mesmo. É chegado o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus Cristo estava contextualizando que naqueles dias no templo ainda havia um véu. No templo de Herodes em Jerusalém ainda havia um véu que separava o homem do santo lugar. Aquela mulher já não adorava mais no templo, porque o seu povo havia sido escorraçado, havia sido expulso das sinagogas dos judeus. Aquele povo já era um povo separado, um povo mal visto. Ela já não tinha mais o direito de ir no templo. E Deus fala para ela: não preocupa com o lugar, não preocupa com o rito, se é no templo ou se é no monte. Deus é Espírito. Deus está em todo lugar. Importa que os que o adorem em todo lugar. Importa que os que o adorem de verdade. E aquela mulher sai correndo, deixa o cântaro, deixa o jarro de água para trás. Ela foi ali fazer o que, irmãos? Ela foi ali o que? Ela foi ali buscar? Ela foi buscar? Quando ela encontrou Jesus, a última coisa que ela preocupou foi com a água que ela havia ido buscar. Quando ela encontrou Jesus, e que Jesus começou a ministrar na vida dela, ela começou a ser cheia da água viva. Quando ela começou a dialogar com Jesus, quando ela se abriu para Jesus, ela foi se revigorando, e a sua sede foi sendo saciada pelo Espírito Santo. E aquela mera função de buscar água já passou a ser irrelevante. Ela sai correndo e vai para a cidade. Ela deixa o cântaro para trás. Ela já estava cheia de Jesus.
ela já estava cheia do Espírito Santo de Deus, ela já estava transbordando. E ela chega na cidade e ela começa a gritar para os quatro cantos: ei, venha ver se eu achei senão Cristo, porque Ele tem falado tudo que eu tenho vivido. E ela começa a anunciar: ei, eu achei junto à fonte de Jacó tem um homem, e esse homem é profeta, porque tudo que eu tenho feito esse homem tem me falado. E ela leva uma grande multidão até Jesus. E a essa multidão também é dada a água viva. Aquele povo é cheio do Espírito Santo de Deus e da água que jorra do céu. E aquele povo olha para aquela mulher e diz: mulher, não é mais pelo seu testemunho, não é mais pelo que Ele fez na sua vida, agora é pelo que Ele fez na minha vida, é pelo que Ele fez nas nossas vidas. Agora nós sabemos que Ele é o Cristo vindo de Deus. Aleluia. Você que nos visita nessa noite, eu estou te falando que um dia eu estava sedento, cheguei a esse lugar e Jesus Cristo me deu água viva. Ao seu redor está cheio de irmão que bebeu dessa mesma fonte. Aleluia. E nessa noite o Espírito Santo também te convida a beber dessa fonte chamada Jesus. Você nunca mais vai ter sede. Jesus fala para os seus discípulos: deixo-vos a paz. Que paz? A minha paz vos dou. A paz de Jesus, ela excede toda a paz. A paz de Jesus, ela é capaz de levar um jovem a não se dobrar diante de um decreto real. Três jovens são colocados diante de um artifício de idolatria. A paz de Jesus faz com que aqueles jovens não negociem com o rei. Então o primeiro jovem, chamado Daniel, a qual vivia dias de um decreto maligno e terrível, a qual não se devia orar a nenhum Deus a não ser ao rei. Esse jovem é confrontado por um decreto do inferno que não fez diferença na vida dele. Ele tinha um compromisso com Deus. Ele tinha bebido da fonte da água da vida. Ele sabia o Deus a qual ele servia. E Daniel se propõe a orar 3 vezes ao dia. E ele continua orando 3 vezes ao dia, até que os invejosos, os seus colegas sábios, o denunciam ao rei. E o rei chega para Daniel e diz: Daniel, você conhece o decreto. Há um covil de leão te esperando, Daniel. E o Daniel não abre a boca. Esses 3 jovens são confrontados por mais de uma vez. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Está posto uma estátua: se vocês não se dobrarem, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. Vai tocar de novo os instrumentos, vocês dobram. Tocou o pífaro, a harpa, tocou os instrumentos, eles não se dobraram. Chamaram o rei: rei, tem 3 jovenzinhos ali que falou que não vai te adorar não, que não prostra não, rei. Aí o rei vem, Nabucodonosor, vai resolver. Jovens, vocês não entenderam não. Por favor, fornalheiros, tiça fogo 7 vezes mais, põe lenha, esquenta. E aquele jovem fala assim: ó rei Nabucodonosor, não temos pecado nem contra o céu e nem contra o Senhor, mas fica certo, ó rei, que todavia nós não nos dobraremos. Só faz isso quem bebeu da água da fonte. Só faz isso quem está cheio do Espírito Santo de Deus. Só faz isso quem tem a paz que Jesus Cristo dá, meu irmão.
E o Daniel foi lançado na cova dos leões. E os jovens foram lançados na fornalha ardente. Mas o anjo do Senhor fechou a boca dos leões. E a quarta pessoa, o quarto homem que parecia o Filho do Homem, era Jesus Cristo, que estava com aqueles 3 jovens na fornalha. E o fogo não fez mal àqueles homens, porque Jesus estava com eles. Chama paz que eu vos dou, e que o mundo não pode dar. Chama fonte da água da vida. Bebeu uma vez, está imune. Bebeu uma vez, não negocia. Bebeu uma vez, não se encurva. Bebeu uma vez, não deixa de orar. Bebeu uma vez, não deixa de buscar, porque sabe que serve ao único e verdadeiro Deus, e que o Espírito desse Deus habita em nós, aleluia. E somos mais que vencedores. É muito simples, irmãos. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei o preço que você está pagando. Eu não sei quantas léguas de distância você tem percorrido para buscar água. Eu não sei qual é o seu deserto, ou o deserto que você tem que atravessar para chegar no poço. Eu não sei, meu irmão. Mas o Espírito Santo que te trouxe aqui, Ele sabe. Quando nós pecamos contra o Senhor, nós passamos a fazer coisas assim. Aquela mulher, ela estava fazendo algo em comum. O texto é maravilhoso. Mas aquela mulher que não era aceita, que precisava fazer tamanho sacrifício, depois de beber da água da vida, ela consegue convencer as mesmas pessoas que a criticavam. Depois de beber da água de Jesus, ela consegue convencer aquela cidade, as mesmas pessoas que a julgavam, as mesmas pessoas que a criticavam. Antes ela fugia por causa do pecado, agora ela tinha algo para dar, agora ela estava cheia de alguma coisa. E ela fala com aquele povo: gente, convém vocês virem ver. Fala bem mineirês: vem que vocês vão ver um negócio, um trem grande. Vem que vocês vão ver um negócio cabuloso. Tem um homem ali diferente. Ela tinha algo para oferecer àqueles que a perseguiam. E aquele povo, meu irmão, nem que seja para julgá-la mais, para crucificá-la mais, nem que fosse por curiosidade, eles foram. Nem que fosse de curiosidade, eles foram. Mas o grande detalhe é que eles foram, e quando eles chegaram, estava um homem galileu ali esperando eles. E aquele galileu fez algo na vida daqueles homens, que nunca mais a vida daqueles homens foi a mesma, aleluia. E o pecado da mulher, presbítero Caio, é insignificante diante da obra de Jesus. E a vida que a mulher vivia, presbítero Caio, aquele povo também tinha pecado. Mas quando eles foram confrontados por Jesus, eles se prostraram diante de Jesus. Os seus pecados foram perdoados. E uma vez que os nossos pecados foram perdoados, fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, não há acusação mais contra a minha e a sua vida. A palavra de Deus nos diz, no capítulo 8 de Romanos, que não há condenação para aqueles. Aleluia! 2 Coríntios 5,17 diz que o passado ficou para trás. Não tem mais condenação. Eis que quem está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez. Jesus é novidade de vida. Eu não sei como é que você chegou não, meu irmão. Eu não sei como é que você chegou não, minha irmã. E vou te falar bem uma coisa: eu não quero saber. 2 Coríntios 5,17, quem está aí pode colocar para nós na tela aí, ó. Eu não tenho interesse nenhum em saber, igreja, como você chegou. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é.
as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Não fui eu que escrevi não, viu, irmãos? Foi o apóstolo Paulo para a igreja aos Coríntios, uma segunda carta. Não é eu que estou falando para massagear o seu ego, não. Jesus é a minha e a sua novidade de vida. Eu só ofereço aquilo que eu tenho para oferecer. Você só pode oferecer aquilo que você tem para oferecer. Até aquela mulher ter bebido da fonte da água da vida, ela não tinha nada para oferecer. Ela tinha que correr, ela tinha que fugir, pagando um preço terrível. O apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. E tem muitos assalariados do pecado. Tem assalariado do pecado, irmãos, dezembro, bom de contextualizar, recebendo férias e 13º. Férias e 13º. De uma pessoa desviada, que largou os caminhos de Jesus Cristo, um jovem que foi viver no mundo. E dia desses para trás, em um bar aqui, bem poucos dias, se envolveu numa briga e deram um couro em uma pessoa que eu não conheço, faço nem ideia quem seja. Cegado pelo diabo, no outro final de semana, foi no mesmo lugar, aqui no centro. Descarregaram um revólver, 16 tiros. Não sei onde que ele está hoje, não. Quando eu fiquei longe dos caminhos do Senhor, eu paguei um preço terrível, irmãos. Eu não posso falar que eu fui esfolado, porque eu não vi ninguém esfolado do jeito que eu fiquei. Como diz Jó, Jesus só não deixou tocar na minha vida. Andei por caminhos terríveis e paguei preços terríveis, até achar Jesus à beira da fonte. E depois que eu bebi da fonte, eu comecei a olhar para trás. Eu comecei a vislumbrar o Caio de anos atrás. E quantas madrugadas que eu estava orando e o Espírito Santo me lembrava quem eu tinha sido. Irmãos, e muitas vezes eu ria sozinho de madrugada, mas como é que eu era tão otário assim, gente? Como é que eu era tão bobo assim? Como que eu tinha prazer naquilo? Meu irmão, quantos e quantos salários eu gastei? Quantas e quantas baladas boas não levou meu dinheiro? Bom, capotei carro, arrumei menino fora, não era casado, arrumei menino sem estar casado, capotei carro, fui preso. Aí pro Caio hoje, não, mas não parece, Caio. Eu falei, nem eu acredito, você vai acreditar? Quantas furadas eu andei, meu irmão, quantos, parecia, sabe, parecia ser uma coisa boa, mas eu não tinha paz, eu não tinha sossego, minha vida era torta, irmãos. O compositor do Homenzinho Torto não me conhecia não, mas vou te falar, eu conhecia alguém muito próximo a mim. Era um homenzinho torto, andava numa vida torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Até que eu encontrei Jesus e Jesus endireitou minha vida. Endireitou minha vida, irmãos. Hoje ele usa o caco do caco para ministrar a nós, para falar com a igreja. Isso é ter um encontro com Jesus. Para a igreja, irmãos, eu não li Mateus capítulo 9 à toa, não.
Jesus foi convidado para comer na casa de um publicano. Não sei quem era o publicano, o texto não nos diz. Poderia ser o próprio Mateus, poderia ser na casa de qualquer outro publicano, cobrador de imposto, representante de Roma em Israel. Outra classe de pessoas assim, mal vista. Os samaritanos exclusos pelos judeus, os coletores de impostos exclusos pelos judeus. Pensa num povo preconceituoso, é o tal do povo judeu. E os fariseus ali veem Jesus Cristo comendo com aqueles publicanos e pecadores. E os fariseus ficam impressionados. Os fariseus eram os religiosos da época. E esse cara tão indignado que eles perguntaram para os discípulos de Jesus, um dos 12. Mas ele não sabe quem que é a casa, não? De quem que é a casa, não? Ele não sabe com quem que está comendo, não? Ali os fariseus estavam até, acredito que naquele momento agradando o discurso de Jesus. Mas quando eles veem Jesus Cristo, daquele monte de pecador na mesa, comendo com os pecadores, eles falaram, não sei qual Deus lá, não sei quem estava mais perto, se era o Pedro, se era o João, se era o Tiago. Mas ele não sabe na casa de quem que ele está, não? Aí Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus sabia o que estava no coração daqueles fariseus. Fala assim, ei, não precisa de médico, não. Eu não vim para buscar o que está salvo, não. Você está salvo nessa noite? Glória a Deus, você já está salvo, irmão. Jesus veio buscar o que está perdido. Jesus veio para o doente. Jesus veio para o fraco. Jesus veio para o caído. Se você está forte, glorifique, se glorie no Senhor que te dá força. Se você está salvo, glorie-se no Senhor que tem te dado salvação. Nós precisamos parar de julgar. Nós precisamos parar de... É para crente, viu, irmãos? Agora é para a igreja. Aquele irmão que desviou precisa de Jesus como eu e você precisa. Aquele irmão que tropeçou precisa de beber da mesma água que nós bebemos. Aquele irmão que está fraco na fé precisa de cristãos, pequenos cristos. Jesus estava comendo com eles, bebendo com eles, salvando eles, libertando eles, batizando eles, sarando eles, porque Jesus, aonde Jesus Cristo está, acontece um milagre, aleluia. Não adianta você ser santo no meio da igreja, não, meu irmão. Acorda para a vida. Não adianta pregar bonito, cantar bonito aqui, não. Você tem que pregar lá no seu trabalho, na sua escola, na sua família. Você tem que pregar aonde há trevas. Mateus capítulo 4, verso 17. Aqueles que estavam em trevas, o 4,17 mesmo, irmãos. Daí, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-os, porque chegar o reino dos... Quer chegar o reino dos céus? 18. E Jesus... aí agora Jesus vai chamar os 12. Jesus começou a pregar arrependimento. A igreja hoje, ela não prega. Nós estamos vivendo dias do conformismo, dia do farisaísmo. Estou pregando para mim, viu, irmãos? E para você também. Eu estou pregando para todo mundo. Os discípulos, eles estavam esbabacados. O que Jesus será que está falando com aquela mulher? Se fosse eu e você, meu irmão, talvez nós estávamos jogando pedra. O que será que o presbítero lá está fazendo na cara daquele fulano? Ele não sabe que ele vende droga, não. Louvado seja Deus. É um ex-traficante que vai ser salvo na pessoa de Jesus, aleluia. Hoje nós julgamos crente. Vou falar um negócio para você. Crente é só meio capítulo, ele faz o filme inteiro. Com meio capítulo o crente cria, faz o filme inteirinho. Você viu, irmão?
Farisaísmo dentro da igreja. Louvar a Deus pela vida do irmão Levi. Faz esse, irmão Levi. Irmão Levi, levanta a mão. Eu louvo a Deus pela vida do irmão Levi. Muitas vezes vi o irmão Levi 3 horas da tarde evangelizando no meio da rua. Muitas vezes vi o irmão Levi entregando folhetim no meio da rua e pregando a Jesus Cristo. Deus seja agradecido na sua vida, meu irmão. E eu e você, meu irmão. Que crente que nós somos. Uma igreja que o irmão faltou, o irmão não preocupa, mas faltou por quê? O irmão está preocupado. Não, mas 2 cultos que não vem na igreja, será que desviou? Não tem a conta. Irmãos, antigamente era orelhão, era difícil, tinha que comprar ficha. Hoje, essa porcaria de WhatsApp funciona até sem crédito. Não sei como é que esse trem funciona. Até sem crédito, o WhatsApp funciona. A pessoa não tem igual, irmão, estou sentindo saudade de você. Você está bem? O crente não faz isso mais não. Mas hoje é domingo, 19h30. Daqui um pouquinho nós vamos encerrar o culto. Já fui no culto. Vamos embora minha casa, glória a Deus. Terça-feira, se não estiver chovendo, se a água não acabar, se não relampear, se não tiver nada assim, eu vou no culto de novo, terça. Mas se tiver uma coisa dessa aí, eu já não sei. Sabe? E na transcultural é bom demais. Se eu não tiver uma célula nem uma casa de paz, eu só volto na igreja domingo de novo. Oh, beleza, domingo e terça. Farisaísmo. Aquela mulher estava em pecado, irmãos, mas ela sabia qual era a condição dela. Aquela mulher estava em pecado, mas ela estava sedenta por Jesus. Aquela mulher estava em pecado, mas ela estava esperando o Salvador e ela encontrou com ele. Ela sabia qual que é a situação que ela vivia. Essa é a diferença do pecador e do fariseu. O fariseu é santo, jejua 3 vezes por semana, ora nas praças e nos montes para todo mundo ver, mas não entende nada que Jesus faz. O fariseu é esse, sabe? Está nos cultos tudo, jejua 3 vezes por semana, oferta do melhor. Jesus falou assim: vocês vão ver os hortelã, o endro, o comim. Os hortelã parece folha de oropronóbio, tão grande que é. Vocês olham para a oferta deles lá, mas não faz o que eles fazem não. Jesus falou, chamou eles, sabe de quê? Raça de víbora, sepulcro caiado. Então tem o pecador e tem o fariseu. Mas Jesus, ele não sabe com quem que ele está, não. Ele não sabe que ele é pecador, não sabe. Ser cristão é, no mínimo, irmão, pensar como Jesus pensou. Não precisa fazer teologia, não. Não estou te desencorajando a fazer, não. Faça. Você deve buscar o conhecimento. Mas para conhecer Jesus, você não precisa ficar a cara socado no livro 24 horas, não. Lê os evangelhos e fala assim: o que Jesus Cristo fazia, eu também vou fazer. Da forma que Jesus Cristo enfrentava as situações, eu também vou enfrentar. Os fariseus pegaram a mulher no ato do adultério e levou para Jesus. Eu estava doidinho para pegar Jesus. Jesus, essa mulher foi pega no ato. Tem testemunhas no ato do adultério. Pronto, pegamos o homem. Se ele mandar apedrejar segundo a lei de Moisés, ele não é romano, eles vão prender ele. Olha a cabeça do fariseu, meu irmão. Igreja, aleluia, amém. A cabeça do fariseu. Peguei o homem. Se ele mandar apedrejar, Roma vai executar o juízo do homicida. Ele não é juiz de Roma. Estamos sob o jugo de Roma, pegamos. Se ele falar que não é para apedrejar, quebrou a lei de Moisés. Resolvemos o problema. Irmãos, é uma conjectura. Eu penso assim, não está escrito não. Eu acho que quando eles tiveram essa ideia, eu acho que eles mandou matar galinha caipira. Fala para irmã Dorinha matar 10 galinhas que hoje nós pegamos o homem. Nós já pegou a moça, já está aqui o fato. Dorinha, faz aí o tutu, o angu e a galinha caipira que hoje nós pegamos o homem.
Na cabeça deles, irmãos, a religiosidade era tão grande, já estava resolvido. Saiu do espeto, caiu na brasa. Se mandar apedrejar, os romanos julga. Se falar que não é para apedrejar, quebrou a lei de Moisés, não é mestre porcaria nenhuma. Pegamos o homem, uma galinha caipira que está feito. Só que eles esqueceram que eles estavam diante do grande eu sou. E o grande eu sou, aleluia, estava tão preocupado que ele estava sentado no chão, passando o dedo na terra. E eles começaram a contar a história para Jesus. Jesus, essa mulher foi pega no ato do adultério, o que é que eu faço com ela? Ele criou os céus e a terra, aleluia. Em Hebreus fala que Ele é a palavra. E a palavra, ela penetra na divisão da alma e do espírito. Ele é o pão vivo que desceu do céu. João falou que Ele é o verbo que se fez carne. No princípio Ele estava com Deus e era Deus, aleluia. Se você não pecou não, atira a primeira pedra. Se você não tem pecado, executa o juízo. Meu irmão, essa palavra nunca foi tão viva como para nós nessa noite. Se você não tem pecado, meu irmão, feche seus olhos. Jesus está te falando nessa noite. Se você não tem pecado, atira a pedra. Se você não tem errado, atira a pedra. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele recitou as palavras de Jesus, mas de uma forma mais didática, entendível. Não julgueis, porque com a vara que vós julgares, ou seja, a medida que você usar, vai ser usada contra vocês. Por isso vos digo, não julgueis. Nós julgamos, irmãos. Quando a palavra hoje tem muito desigrejado, falando assim, você não pode julgar, não pode. Segundo a Escritura, pode. Aqui é um livro de regra e de conduta. Quando eu falo sobre um determinado assunto, eu embaso, eu endosso, eu contextualizo com a Bíblia. Eu não julgo, a Bíblia julga. Nós temos o Código Penal, o Código Civil, a Constituição, que ditam as regras. Quando nós transgredimos, regras do Código Penal, regras do Código Civil, nós somos julgados pelas leis. Crente tem lei, amém? Crente tem lei, amém? Segundo a palavra, nós admoestamos uns aos outros. Agora, tem muito crente que não anda com Bíblia, não anda com trena. Sabe, já medindo o pecado dos outros. Vamos ver o tamanho do pecado desse aqui. Vamos ver o tamanho do pecado. Crente pedreiro. Não sabe rebocar uma parede, mas anda com a trena 24 horas para medir a vida dos outros. É só medindo, é só julgando, é só dando pedrada.